Olá! No segundo episódio da temporada sobre a pesquisa que avaliou o nível de maturidade da liderança brasileira, recebemos Tatiana Romero para falar sobre o recorte de equidade de gênero. Diretora de RH da Ticket, ela tem 26 anos de experiência em liderança e gestão de talentos, além de ser embaixadora de projetos de diversidade e inclusão. E aí, como é que você tá? Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Esse é o podcast Caos Corporativo na área. Aqui é Alberto Reutemann. Aqui, Anderson Barros, uma vez mais com vocês, para receber a nossa convidada, né, Nossa Alberto? convidada especial, Tati Romero. Bem-vinda, Tati! Obrigada, pessoal. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. O episódio de hoje a gente vai falar sobre desigualdade de gênero no ambiente de trabalho. E a Tati tem aí 26 anos de história, atua como mentora, voluntária no desenvolvimento de mulheres. E a gente precisa entender, Tati, por que ainda existem discrepâncias significativas de gênero no ambiente de trabalho. Então eu queria fazer a primeira pergunta para os nossos telespecs. Mais de 160 mil ouvintes semanais. No mundo? No mundo! Né? São quase 19 países. Olha que orgulho. Você tinha noção que isso influencia a vida das pessoas? Onde chegaríamos? Onde chegar? Né? Esse podcast, Exatamente, que, inclusive, já vai pro seu quinto ano. Quinto Já ano. tá no seu quinto ano. 44ª temporada. Não, vamos o que interessa aqui. Tati, a gente fez uma pesquisa, saíram resultados interessantíssimos. Apareceram 10 características, 10 competências que a liderança teve a oportunidade de se autoavaliar. Só que quando a gente faz uma quebra da autoavaliação dos líderes e quebra por gênero, das 10 competências, os homens se avaliam melhor que as mulheres em 9 delas. As mulheres se autoavaliam melhor em apenas uma, que diz respeito às interações com empatia, honestidade, assertividade e até voltadas para a verdade. Por que você acha que rola essa percepção? Será que as mulheres elas são mais exigentes ou talvez elas assumem que elas não são tão competentes assim? Primeiro, não, né? Uhum. Não é isso que não são mais competentes. Uhum. Eu acho que tem uma questão estrutural, e aí é social, histórica, né? Que faz com que as mulheres se sintam assim, mas definitivamente as mulheres elas têm muito mais a autoexigência do que os homens. Uhum. Se você for olhar, a mulher sempre teve historicamente, hoje a gente sabe que está mudando um pouco as estruturas familiares, mas a mulher sempre teve muito mais demanda dentro de casa, demorou para sair, para trabalhar. Minha mãe, por exemplo, ela saiu para trabalhar com 25 anos de idade. Uhum. Então, quando você entra no mercado de trabalho, mais velha, comparada aos homens, obviamente que você está ali, já se sente em dívida, né? Então, isso é uma coisa estrutural e não é... Eu ia falar não é do século passado, mas é do século passado. É do século né? passado, Enfim, não é de 2 séculos atrás, mas não é uma coisa tão antiga, né? Foi outro dia, eu tô falando da minha mãe. Uhum. Então, o mercado de trabalho, ele sempre foi muito masculino, e aí as mulheres começaram a entrar. Então, como é que você consegue provar para os homens que você é tão competente quanto? Então, você já chega devendo. Exato. E aí você já chega, isso, Retraída. né? Deixa eu ver como é que eu me encaixo aqui, historicamente, obviamente. Hoje, graças a Deus, está muito diferente, e acho que nas próximas gerações isso já está mudando. Eu vejo um pouco os amigos e as amigas dos meus filhos, mas é muito mais a autocobrança, a sabotadora, achar que tem que estar o ótimo, enquanto o homem, o bom tá bom, né? Uhum. Eu não vou lembrar de cabeça agora números, mas os homens, quando eles têm mais ou menos 50% a 60% de competência, de skill para uma vaga, eles se aplicam. A mulher não. Ela só quando está lá perto do 100 que ela se aplica. Sim. Né? E os homens, normalmente, eles pensam coisas e para outras posições em que as mulheres, às vezes, são mais resistentes porque não têm aquele conhecimento. Sim. E aí, se você for olhar, de novo, isso está mudando, pega os esportes na infância. Normalmente os homens, futebol, tudo muito competitivo, a mulher vai, lógico que também tem uma competição, mas é uma ginástica olímpica, o vôlei, que é uma coisa menos... esporte que era só masculino, né, Exato. Tati? Hoje as mulheres estão no futebol, Exato. maravilhoso, Exato, tem incrível. meninas fazendo aula de As futebol, brabas. maravilhoso, mas ainda como é estrutural, ainda tem isso de como é que a gente foi educado para... E a gente é uma sociedade estruturalmente machista, né? Minha mãe é machista, minha avó era machista, não tô falando dos homens, As mulheres são mulheres. machistas, né? Né? Eu fui educada como uma sociedade machista, então eu também, falando de mim mesma, também tive que, no decorrer da minha carreira, ir desaprendendo algumas coisas para aprender. Eu vejo, se eu vou pegar no passado, eu vejo coisas minhas machistas, que eu falo, nossa, como é que eu falava uma coisa dessa? E a gente tem que estar o tempo todo ainda se provando.
Ainda se todo. provando. É uma tradição ainda em transformação, né? Ainda em transformação. Porque a gente veio de uma sociedade com as suas tradições do que era papel de homem, do que era papel de Certamente. De mulher. mulher. E isso é um ponto que merece um baita no marca-texto na sua fala. Essa evolução começou a acontecer na última... Aliás, na última não, na nossa Na geração. nossa, a gente está fazendo isso né? com os nossos filhos, porque não é na nossa, Exato. são com os nossos filhos. Exato. Né? E tem muita. Eu vou dar um exemplo assim dessa questão do machismo estrutural. Eu, para mim, sempre coloquei. Tenho 2 filhos, um tem 11, outro tem 15. E eu sempre coloquei os 2 para fazer tudo, para eles Uhum, experimentarem. uhum. Eu nunca disse não para nada. O meu filho mais velho, um dia me pediu uma boneca. E eu dei a boneca para ele. Nossa, o que eu tive de comentário. O legal é que tive muito comentário legal, Uhum. mas tive muito comentário assim: nossa, mas você vai dar uma boneca pro seu filho? Gente, ele brincou com a boneca, adorou a boneca, e fim, acabou. Né? Isso não Sim. faz diferença Claro. Faz em diferença. identidade de gênero, de orientação sexual, de mais macho, menos macho, é Mas por que simplesmente será uma que as pessoas experimentação. são tão raivosas, né? O meu mais novo, na escolinha Ah. dele, ele tinha 2 anos, eu pus ele pra fazer balé. Uhum. Aham. A escola falou assim, mas ele vai fazer Como balé? assim? Eu falei, ué, mas não Hã? pode? É que eu acho que foi a primeira menina a fazer balé. Uhum. E Sim. assim, qual é o problema? Não tem tantos E como é que bailarinos foi pra ele? Ele se maravilhosos. divertiu? Se divertiu super, era uma É, brincadeira. claro. E aí, na hora Adorou. que ele que não quis mais, é tudo bem. Ah. Né? Então, são as experimentações que a gente tem que fazer e tirar essa questão do estereótipo de gênero que ainda Total. existe muito, muito. Né? Se você for pegar carreira, as faculdades, hoje tem muita mulher na engenharia, mas assim, pega setor de Psicologia. tecnologia. Ou O setor tecnologia. de tecnologia, e eu venho de tecnologia, né? Sim. Então eu posso falar muito bem. As empresas estão ali na luta para conseguir colocar Sim. mulher, porque ainda tem o estereótipo. Pouca Melhorando programadora. muito, pouca Tem programadora. alguns desenvolvedora, programas né? hoje que estão tentando dar conta disso, sabe? Vários Uhum. programas, Muito. sejam sociais, sejam Muitos. patrocinados por grandes organizações, para esse processo de formação de desenvolvedoras. Sim. né? Sim, Mas sim. é uma batalha E as ainda. empresas de TI estão fazendo programas assim, né? Sei lá, estagiário só de Exato, mulher. exato. Um programa de dev que você vai lá, patrocina um treinamento só com mulher. Uhum. Mas ainda tem um espaço interessante. E na liderança também, né? A gente pega aí pesquisa, 37% das cadeiras de liderança são ocupadas por mulheres. Uhum. Mas aí você vai falar assim, mas e a Ticket? A Ticket, ela vai bem, né? A gente tem hoje 51% de mulheres na empresa. Na empresa. Na Já é empresa. a maioria. Na empresa, sim. Sim. Na alta liderança, a gente já é mais de 50% na Olha Ticket só. no Ótimo. Brasil. Então também já é a maioria. Mas na média liderança ainda não. Então Tá. existe um trabalho, a gente está fazendo um trabalho. No É, e board é o que eu ia- No board é. Ótimo. É o que eu ia perguntar. Se é uma questão regida por políticas, intencionalidade, se vocês olham e tomam providências, ou se o processo foi um pouco mais orgânico. De ter mulheres no quadro é mais orgânico. Uhum. Não tem uma área de tecnologia, mas ela não é uma área tão gigante. Ela é grande, mas você tem um comercial maior, você tem uma área de operações maior. Então, naturalmente, pelo que a gente já falou, vem mais Claro. mulheres. Sim. Na alta liderança, existe um objetivo, tanto local quanto global, de ter mais mulheres. Uhum. A gente já estourou essa meta faz tempo. Uhum. E aí, o que a gente faz, a gente não faz vaga afirmativa. O que a gente faz é garantir que no processo seletivo tenha 50% de mulheres no processo. No processo E aí, seletivo. Nesse vai sentido. ser o melhor candidato ou a melhor candidata. Calhou de ser, nas últimas vagas, desde Mulheres. 2023, entrou eu, a comercial, a financeira, tem mais uma. É que tem mais a de produtos, mas ela já estava. Então, nós somos em 4 mulheres. 4 mulheres de 7. Nós somos, agora, nós somos acabou de entrar mais uma pessoa, mas também da diversidade. Então, Também a gente é está bem, diverso. tá bem misto. Super Tá bem diverso. representado. Tá bem representado. né? Então, nós somos 4 mulheres, Uhum. aí são agora 4 homens, Uhum. e mais nosso CEO. Então, agora está 50-50, agora. Até Que legal. mês passado, a gente estava um pouco a mais. Matriarcado. E a mulherada, assim, poderosa, né? Empoderada, E né? aí é poderosa e empoderada, é isso aí, né? De Sim. se posicionar, de se colocar. E isso é muito importante porque você coloca como exemplo e modelo. Se tem uma pessoa, né? Se tem mulher, se tem gay, se tem negro lá em cima, eu consigo subir. Agora, eu olho muito o meu passado, lembro quando eu era, assim, na lista júnior, eu olhava para os executivos, aí você via majoritariamente homens. Uhum. E no passado... Homens mais velhos, né? Homens mais velhos, mas majoritariamente homens.
E as mulheres que tinham, ou eram solteiras ou eram separadas. Uhum. Então, para mim, jovem, nossa, aí você olhava, né? Olha lá pro Olimpo, Uhum. né? Ah, E fala assim, vixe, para ser executiva, então precisa se separar, ou não ter filho, ou... E não, É. né? Não. E aí, muito legal, uhum. porque hoje a gente tá, todas as executivas que estão lá, são que mulheres têm filhos, Olha só. e tem uma mescla, lógico que a separação faz parte, né? Sim. Mas tem uma mescla de casadas e separadas, e assim como os homens também, tem uma mescla de casados e separados. Isso Ô, passa a não Tati, ser mas relevante, né? para dar até o seu exemplo para todo mundo que nos ouve, que nos assiste, as mulheres em começo de carreira que querem ter essa mesma projeção que você teve. Sentar nessa cadeira sempre foi a sua ambição? Você quis? E se essa foi uma vontade, como é que você se organizou para isso num mundo em que você começou essa escalada? E é claro que eu acho que tá longe de ser um mundo ideal e justo, mas quando você começou essa escalada, ele era ainda menos, Sim, né? sim. Então eu queria entender um pouco do seu exemplo pessoal a bordo desse contexto. Como é que você fez e que tipo de reflexão você tinha quando você olhava para isso? Puxa, quero, não quero, quero, mas vai ser de Legal. outro jeito, né? Até para que a turma se inspire aqui com a sua Uhum. história. Essa história, na verdade, começa quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos de idade, né? Uhum. A gente falou que eu tenho 26 anos de carreira, mas na verdade eu tenho mais, 26 anos são de RH só. De RH. De RH. Se eu fazer a conta, acho que é mais, daqui a pouco eu faço a conta. Tá Eu tudo bem. comecei a trabalhar com 15 anos. Olha só. Eu fui fazer colegial técnico, Uhum. Uhum. e eu sempre, até antes de fazer o colegial técnico, quando eu brincava muito de escritório. Uhum. E o que eu falava é que eu queria ser executiva. Sei lá o que que era isso na época, mas Tinha alguma representação eu para não sei você? por que também, É. porque meus pais não trabalhavam no ambiente corporativo, mas eu tinha isso na cabeça que eu Uhum. queria ser. Uhum. E aí eu fui fazer um técnico de administração. E eu gostei desse negócio. Dentro desse técnico de administração, lá pelos meus 16, 17 anos, a gente abriu uma empresa, né, que fazia parte do exercício lá de final de ano, né, o tipo TCC, a gente abriu a empresa. E eu fui a CEO da empresa. E eu Que gostei legal. daquele negócio, gente, achei mó barato. Sim. Mas era uma Sentiu a- empresa funcional? Ou era uma empresa Não, a simulada? gente era simulada, mas ela funcionava mais ou menos, Sei. porque a gente tinha que ter lucro, porque como a olha gente só. tinha que ter o dinheiro para pagar a formatura. Por mais educações como essa. Exato, como a gente tinha dinheiro para pagar a formatura, a gente abriu, eu lembro, nosso era o terceiro AF. Era uma empresa juvenil. Então era o terceiro Uhum. AF, a gente criou a empresa chamada Afinidades. Uhum. Legal. E aí a gente vendia broche, bottom e Uhum. sei lá mais o que a gente vendia na escola. Então a gente tinha toda a parte contábil, era um Olha negócio que bem legal. estruturado, mas no fundo era para pagar a formatura. formatura. E eu achei aquele negócio muito legal. Gostei da administração e fiz faculdade de administração porque eu gostei. Muita gente fala assim, faz É. administração porque não gosta, né? O que eu Ou sabia o que excludente, queria. não sabe, não, vai eu fui porque fazer, eu né? gostei. Ah, E assim foi. Então eu comecei. Aí meu primeiro estágio foi com 15 anos. E aí eu vou explicar o que aconteceu lá, porque eu acho que é muito importante dentro do contexto que a gente está falando. Com 15 anos, eu trabalhava num banco e eu atendia balcão. Uhum. E tiveram duas situações que aconteceu comigo Em lá. agência, sim, Tati. Agência, Aham. agência. Isso. Porque naquela época a gente tinha agência, né? É, Hoje em tinha dia, agência. agência Hoje em não dia é precisa mais. raridade. Mas, E aí veio um cliente para mim e falou assim: eu não quero ser atendido por mulher. olha só. Na cara dura. Falou pra você. Para mim, É. para mim. Esse era o mundo que a gente vivia. Era comum até isso, né? Mas o que foi muito legal é que eu não me diminuí. Eu falei, claro. E aí eu fui na gerente, que era uma mulher, e falei para ela, fala para ele vir aqui. E ele foi atendido por nós duas. Uhum. Então isso é muito legal, porque primeiro que eu já tive Claro. esse baque inicial, muito legal no sentido de aprendizado. Uhum. Sim. E segundo que ela virou e ela não deixou. Ela não te Ela- operou. Quem vai te atender aqui são as Sustenta. mulheres, somos nós, senão você pode sair daqui. E ele se desdobrou E e ele aceitou. Teve que engolir, né? É Engoliu o isso. choro ali e foi atendido pelas mulheres. Então, foi para mim foi um modelo Ah. muito importante, mas já logo na cara eu levei essa Uhum. Essa lição, né? patada Aham. do universo, é assim, né? Profissional naquela época. Depois, o que aconteceu também nesse trabalho foi, eu tinha de novo 15 anos e eu tinha um chefe com 32 e ele me cantava abertamente, assim, Assédio total. assédio total. Não era uma coisa Naquela época. agressiva, também mas eu não- tinha 15 Eram aquelas anos. brincadeirinhas que Não, são ele chegou até a me dar inapropriadas, né? presente Aham. e falou assim, você não tá entendendo o que tá acontecendo? E eu, assim, eu fiz de bobinha, né? Eu não sei. E aí ele, acho que ele percebeu que aquilo Parou. que ele tá fazendo é pedofilia até, né? Uhum. Então, primeiro emprego, você fala, uau, como é que Se- vai ser? Que Se selva. trabalhar é assim, imagina tudo que vem meu pra Deus. frente. Que selva. Enfim, fui trabalhando várias empresas, até que na minha faculdade
No segundo ano da faculdade eu entrei em RH, eu confesso que eu não gostei, e aí depois eu fui fazer um outro estágio em RH, me encantei e aqui tô. E aí durante toda a carreira eu queria sim ser executiva, então eu fui. Teve um momento na minha carreira que eu falei, não vai dar para mim, que foi quando eu tive meu segundo filho, que eu acho que isso impacta bastante, pelo menos a minha história e o que eu vejo pessoas próximas de mim. Dá uma impactada na carreira da mulher, não porque toda mulher que é mãe vai ter um problema, não é isso. A gente muda as nossas prioridades. Você sofre uma E ruptura aí você, também no na verdade, processo, se né? questiona se é o que você Se quer faz realmente, né? se faz sentido. E naquela época, para mim, eu acho que eu tive um problema de saúde mental, mas assim, mas eu estava bem impactada, eu me vi não produzindo, eu me vi mal, mas eu não cheguei a ter nenhum diagnóstico, porque eu comecei a fazer várias coisas para mim entender. E naquele momento eu falei, isso não é para mim. Não quero pagar esse preço, porque se aqui é onde eu tô, eu era uma gerente ou gerente sênior, acho que eu já era gerente sênior. Se na posição que eu tô tá puxado assim, eu não tô conseguindo equilibrar tudo que eu preciso, né, papel de mãe, esposa, trabalho, e eu sempre me cobrei muito, né? Eu sempre tive a minha régua muito alta, então em todas as funções, certamente né? se eu for me avaliar, eu vou estar Você vai colocar subavaliada, abaixo, porque a minha régua é muito alta, especialmente comigo. E aí nesse momento eu falei, não vou conseguir, não vou dar conta. E aí eu desisti. E aí deixei a coisa rolar. E aí tá aqui tô eu. Esse desistir significa, ok, tô aqui sentado na minha cadeira de gerente sênior, essa é a minha carreira, tô bem com isso e assim será. Isso, vou fazer muito bem o meu trabalho e vamos ver o que acontece. E no final das contas eu acabei saindo da empresa, fui para uma outra empresa, e as coisas foram fluindo e, enfim, avançou, mas já não era mais uma coisa que eu estava determinada a. Talvez até por isso tenha ficado leve. Não estou dizendo que é para fazer isso, tá? Claro, foi o que aconteceu comigo. Mas eu acho que como eu não estava na minha cobrança, eu fui fazendo sempre o meu melhor trabalho para eu fazer o meu trabalho naquela função. Só que como a minha régua sempre é alta, acabou que eu fui crescendo. Que bom que você encontrou universos para isso, né? Agora você perguntou de dica. Para mim, a minha grande dica é autoconhecimento. Que foi o que aconteceu quando aconteceu tudo isso comigo, eu fui em busca de autoconhecimento. E o autoconhecimento é que fez entender como eu funcionava, e fazendo com que eu funcionava, eu tive minha melhor versão, na minha melhor versão foi quando eu produzi mais e produzindo mais, né? Você chegou logo. Naturalmente chegou. Agora, consequências. Vamos falar um pouco disso, Tati, porque você também faz mentoria de várias mulheres, né? Você roubou minha pergunta? Eu roubei sua pergunta? Jura mesmo? Você ia falar sobre isso? Tava aqui no gatilho já, não brincadeira. Quer fazer? Vai lá. Mentoria é sempre um assunto instigante, né, Tati? Porque, assim, você tem a oportunidade de conversar de maneira, assim, super aberta e obviamente, as pessoas, quando confiam nos seus mentores, elas trazem a realidade nua e crua. Íntima, né? Íntima. Joga limpo o tempo todo, né? Não tem papas na língua. Como é que são essas declarações dessas mulheres? Quais são as maiores dificuldades que você percebe? São comuns? Elas ainda trazem, eu não estou conseguindo lidar num ambiente ainda muito machista, ainda eu tenho dificuldade de ser reconhecida. Quanto que essa pauta é relevante nas conversas? E acontece, né? O quanto que isso vem nessas conversas? Não, assim, nos casos que eu atendi, não teve nenhuma situação em falando assim, a gente é muito machista, não sei como lidar. Isso não aconteceu. 90% das situações foi exatamente subestimar a capacidade e a competência. A última pessoa que eu fiz mentoria foi muito interessante. Elas mesmas se subestimam ou os outros? Não, elas que é exatamente o que está na pesquisa. Exato. Olha só. Então, assim, a última para mim foi muito emblemática. Ela falou assim, eu queria tal função. Eu assim, legal. E por que você não vai, não se aplica, não postula, não fala para alguém, levanta a mão e diz que você quer essa função? Porque eu não estou pronta ainda. Legal, ok, vamos lá. Por que você não está pronta ainda? O que falta? Aí a pessoa fica aquele eco, aquele vazio, não sabe responder. Tá bom, vamos lá. Então, ao contrário. O que precisa para a função? Isso. E aí a pessoa começa a falar, falou, e virei e falei assim, tá, de tudo que você falou, por que você não está pronta ainda? Aí ela virou e falou assim, acho que eu estou pronta. Então, é uma insegurança muito grande, e aí pode ser por N coisas, né? Pode ser por educação em casa, aquela pessoa, né, que o pai e a mãe, a gente como pai e mãe,
né? A gente fala assim, nunca tá bom, sempre falta alguma coisa. A nota O tem que ser 8 não 10. pode ser bom, né? Tem que a ser nota tem que ser 10. É 10. isso. Então você sempre tá devendo, e óbvio que isso também acontece com os homens, né? Mas você sempre tá devendo, e ali você acha que também não tá bom, né? Então, quando vê alguém de fora e te começa a te perguntar, tá, mas você, sei lá, hipotético, tem inglês? Sim. Tenho. Tem experiência que ela tem? Tem conhecimento disso? Tem. E falta o quê? No caso dela, não faltava nada, porque podia faltar. Podia faltar alguma coisa, né? Então, no caso dela, não faltava nada. Por isso que eu acho que é muito importante a mentoria e acho que os homens têm um papel muito importante nisso também. Às vezes, até para dar uma chacoalhada nas mulheres, falar assim, acorda. Eu tenho 2 situações na minha carreira que são muito interessantes sobre os homens me dando apoio. A primeira foi uma vez que eu neguei uma vaga. Você negou? Neguei. Me falaram que tinha uma vaga para mim, e aí me falaram, mas essa vaga não é boa por causa disso. E eu falei, tá bom, já que ela não é boa, então eu não quero. Não quero. Né? E aí veio um homem e virou para mim e falou assim, você é louca? Foi bem assim, você é louca? Aí eu falei assim, por quê? Ele, como que você não vai aceitar essa vaga? Eu falei, não, mas a vaga não é boa pra mim. Ele falou, vem cá. Ele era de desenhar, ele desenhou, tipo, com chocolate, né? Sabe? PowerPoint pra você. Aí ele desenhou tudo e eu falei assim, meu Deus, essa vaga é incrível. E eu falei, mas e agora? O que eu faço? Eu já neguei a vaga. E aí ele virou pra mim, você vai lá, você vai ligar pra essa líder, você vai dizer que você se equivocou e que você tem perfil pra essa vaga e que a vaga é sua. Não é que você vai participar do processo seletivo, essa vaga é minha. E no final eu peguei a vaga. Depois eu repeti esse mesmo ensinamento numa outra vaga, e peguei a vaga, e depois eu passei isso para uma pessoa do meu time, que era um homem no caso, que eu queria que fosse pro meu lugar e eu ia sair da função. Eu falei, você vai fazer isso, você vai dizer que a vaga é sua. E ele conseguiu a vaga. Lições de autoestima. Lição de autoestima. Isso, É empoderamento. isso, por que a vaga é minha? Eu estou preparada nisso, e não estou preparada nisso. E nessa que eu falei que a vaga era minha, foi muito legal, porque eu falei assim, a vaga é minha por causa disso, mas eu quero deixar uma coisa muito clara aqui. Eu vou engravidar. Então, você vai me promover. E me espera aí que eu vou voltar. Espera que eu vou engravidar depois de um tempo. Lógico que ainda tem uns 9 meses e coisa e tal. Então, né? E dito e feito, eu fui para a posição, eu engravidei, voltei e continuei na função. Então, isso foi muito importante. E, recentemente, eu não sou só diretora de RH da Ticket, eu sou diretora de operações. E o ano passado, meu chefe... Uma área bem tranquila, super sossegada em qualquer organização. Parado, né? A gente, não sei se... até vou explicar o que é operações, porque às vezes as pessoas acham que é operações de RH, e não é operações de RH, é operações da Ticket. Então, responsável por toda a produção de cartão, logística, entrega, atendimento ao cliente. Tem mais... Logística pura. Estão 110 pessoas nesse time. Então, é uma área que é o coração ali, né? Sem dúvida. Depois da venda, se a gente não existir lá, não vai. E quem me trouxe essa posição foi meu chefe. Eu jamais pensei em ir para operações, gente. Jamais. Para mim, minha carreira era RH. E aí, o ano passado, está fazendo um ano agora, ele virou para mim e falou assim, eu acho que você podia acumular essa função. Aí eu senti um calafrio subindo, vindo, voltando. Eu assim, mas, na hora eu falei assim, eu topo, porque eu sou dessas. Então, dica, topem desafios. Se joga. Porque isso vai fazer com que você se desenvolva, né? Eu dei umas caídas nos buracos nesse meio do caminho. Naturalmente. Mas faz parte, Não dá né? pra ser... Se eu for olhar para trás, talvez isso tenha feito eu estar onde eu tô. Talvez não, certamente eu estou aqui por conta de uma ou outra que eu falei, nossa, por que eu aceitei isso? Mas aprendi muito. E na hora eu falei, ok, topo. E aí eu falei, mas por que eu? Por quê? E aí ele virou e falou para mim assim, por que não eu não acho que você está 100% preparada, mas eu acho que você vai dar conta. Né? Vou te apoiar, o time vai te apoiar. E estou fazendo um ano, e a gente teve um ano incrível em operações, né? Graças à liderança maravilhosa que já estava lá, e eu estou ali muito mais para orquestrar, mas a gente fez um ano incrível. E se tivesse a vaga aberta, eu não me aplicaria. Não aplicaria? Não me aplicaria. Mas acho que também é bem... Exatamente. Bem mas assim, quando vem uma pessoa de fora, e calhou de ser o homem, quando vem uma coloca pessoa de fora e coloca ali, ali fora, por que não? Exato. E aí por que não? Eu comecei a conectar as coisas, falei, tá muito conectada com a RH, então por que não? Então olha a importância de alguém de fora te falar assim, vai que dá certo, e me suportar. Ó a mentoria aí. Mentoria, indireta, às vezes, muito informal. Às vezes é um sponsor, uma pessoa mentora, e por aí vai. Ô Tati, e deixa eu direcionar aqui a pergunta para o seguinte lugar. É até que razoavelmente comum
quando a gente está puxando essas pautas, né? E imagina, a gente lida aqui muito com RH, então, vez por outra, a gente se depara com alguns dilemas que não são confidenciados. E um deles, que eu já ouvi pelo menos mais de uma vez, é o seguinte: uma mulher que atua numa organização que ela gosta da companhia como um todo, mas tem um chefe direto que eventualmente a boicota ou tem atitudes machistas. Claro que as organizações, principalmente as mais estruturadas, têm lá os seus canais, as suas pesquisas, mas é um pouco meio que sinuca de bico, né? Como é que se age? Putz, eu vou dar bypass, né, no meu líder, vou ter uma conversa sincera. Feedback, Porque, conversa crucial. claro, porque inclusive quando eu ouvi os relatos sobre esse tipo de situação, eram justamente perguntas, putz, estou aqui entre a cruz e a espada. Como é que eu devo agir nesse tipo de contexto? Você já se deparou com situações parecidas com essa de pessoas que você conhece ou então em ambientes nos quais você já atuou? Eu acho que isso acontece sempre, gente. Provavelmente vocês falam coisas que não devem falar e eu também, né? E não só machista, né? A gente tem os termos que tem questão racial, que a gente não deve falar, só que a gente aprendeu a falar desde sempre. Então, isso acontece com muita frequência. Hoje, eu acho que a gente tem muita abertura de falar para a pessoa, não é legal você falar. Tem uma coisa que me irrita, vou confessar aqui na câmera. Lente da Uma coisa que verdade. me irrita são quando os homens falam primeiras damas. Primeiras damas. Isso é super machista, porque primeiras damas é o seguinte: não quero me expor, vai você. Não sei o que falar, você que fala primeiro, achando que são super gentis. Então, na verdade, sendo delegando. Se defendendo, super né? deselegante. Super Então, não deselegante. falem isso, que isso é péssimo. É, Então, isso acontece com muita que legal. frequência. Não tinha pensado nisso. É péssimo, eu não Péssimo. quero falar, você não quer falar e você me coloca na fogueira? Primeiras É damas, então é uma péssimo. pergunta difícil, Primeiras então vai. damas para me servir, tudo bem. Agora, para falar, hein? E quando falam isso comigo e eu não quero falar, eu falo, não, obrigada, fica à vontade. E as pessoas ficam desconcertadas. Então, assim, primeiro tem que falar para a pessoa. A pessoa não tem noção. Por exemplo, eu falei isso para vocês, vocês não tinham noção. Certamente, a próxima vez que vocês falarem isso, Já entrou aqui no meu radar de alerta. É isso. Então, tem algumas coisas que a gente ainda fala, e a gente, de novo, eu me incluo. Recentemente eu falei uma coisa e a pessoa falou assim, Tati, não pode falar isso. Eu falei, nossa, é mesmo, eu não tinha parado para pensar nisso. Não pode. Aí agora estou trabalhando que não pode. Então, eu acho que hoje a gente já tem essa abertura para falar, olha, isso não é legal, isso eu não gostei, olha, não foi bacana. Que coisa que, sei lá, 15 anos atrás não era assim. Então, se acontecer alguma situação, o que eu recomendo é fale para a pessoa. Às vezes é seu chefe e você é uma analista júnior e você não se sente muito confortável. Aí o que é importante? Se tiver pessoas ao lado, essas pessoas precisam falar. Então, se você vir alguém falando para alguém alguma coisa, você precisa falar. E não é assim, ai que chato, aquela bandeira. Não é sobre isso, é sobre você ver que aquela pessoa estava se sentindo mal da forma que você falou. Né? Então, às vezes também a gente não vai se tocar. Agora, existem, vou falar o que tem na Ticket e o que teve sempre nas empresas que eu trabalhei, existe o canal de compliance. E se for muito sério, é importante ser feita uma denúncia, se for muito sério. Se não for algo como eu acabei de falar aqui. Existe um time de RH que pode dar suporte. Existe algum mentor, alguma mentora, alguma pessoa de confiança dentro da empresa que você pode conversar. Ou seja, não sofra só. Não, né? não sofra. Mas acontece também as situações que você reclama e aí às vezes a pessoa até é mandada embora, né? O próprio RH, ele não é forte o suficiente e até advoga contra o denunciar, ou quem denunciou, né? O que, assim, esse tipo de situação, eu acho que acontece em empresas que não têm uma estrutura adequada, mas o que eu acho que é importante a gente colocar? Não é porque uma denúncia foi feita que a outra pessoa vai ser penalizada. Porque eu preciso fazer uma investigação e ver se aquilo faz sentido. Vamos dizer que você não gosta de mim. Aí você faz uma denúncia contra mim. E aí eu vou lá e recebo uma advertência e vou mandar embora. Não. Você precisa averiguar. E aí é muito sensível, porque se você não tem testemunha, se você não tem provas, é a palavra de um contra o outro. E aí é sensível. Pode acontecer caso de que você fez uma denúncia e a gente descobrir que você é que estava querendo prejudicar outra pessoa? Pode. E empresas que não têm estrutura adequada, e aí, obviamente, são empresas, acredito eu, que são empresas que não são multinacionais, não são grandes empresas até nacionais. Não se estabeleceram ainda com políticas, né? Porque se você tem uma área de compliance, se você tem um código de ética estruturado, e se você tem as regras adequadas, todo um trabalho de diversidade, de trabalhar com viés inconsciente, etc., é uma empresa como essa prejudicar quem foi o denunciante,
bem Claro. difícil. É. É bem difícil. Sem dúvida. Pode ser que não dê em nada, porque você não tem prova contra outra pessoa, e é só Vai sua ser palavra contra o punido. outro. Aí Ah. você não pode, né? Senão ele é inocente até que eu prova o contrário, então vamos investigar. Então é importante ter uma estrutura, mas não adianta ficar só no corredor, porque se ficar assim, estão falando não é nada, cadê prova, cadê evidência? Isso é levado a sério. Isso sim é levado a sério. E Tati, ainda nessa questão, né, no teu histórico, você chegou a sofrer preconceito? Te chamavam de a moça do RH? As áreas de RH como um todo sofreram muito esse preconceito, né? O que eu já ouvi, falar assim, o tio do RH, a tia do RH era muito comum, né? Falou, fala lá com os meninos do RH. Sempre era desmerecido, né? Isso é uma coisa interessante, porque a área de RH ela é majoritariamente feminina, né? Tem muitos homens, especialmente na área de remuneração, mas se você for pegar percentual, eu não vou falar aqui porque eu vou errar, mas a maioria são mulheres, né? A maioria das diretoras são mulheres, ainda que a gente tenha bastante homens muito bons na liderança de RH, mas a maioria são mulheres, e isso, de novo, é histórico. Assim como tecnologia é mais homem, no RH, marketing, são mais mulheres. Eu acho que no passado, sim. Pejorativamente, né? A moça do RH. E a moça do RH não sentava na cadeira, né, no Comex, no comitê executivo, não se tinha isso. Hoje, as empresas que têm, né, uma governança adequada têm o RH sentado no comitê de executivos. Mas no passado se tinha muito isso, né? E era um trabalho muito operacional. Quando você passa a fazer um trabalho estratégico, e a RH mudou muito ao longo desse tempo, aí você deixa de ser a menininha do RH que está ali só para, sei lá, mudar carga, tirar pedido e sim agregar valor ao negócio. E eu acho que a minha carreira, eu passei por esse processo de transformação. E eu me lembro, há muito tempo, de eu numa reunião, salvo engano, eu era a única mulher nessa mesa. E ninguém me ouvia. E eu tive que levantar, é bizarro, né? Eu tive que levantar, e eu sou uma pessoa bem assertiva, e naquele momento eu cheguei a bater na mesa e falar assim, pessoal, eu tô falando de negócio, eu não sou aqui a menininha de RH falando do processo, eu tô falando de negócio. E aí o pessoal, acho que não esperava por aquilo, parou e me ouviu. Então, eu não tô dizendo que precisa gritar, não tô dizendo que precisa bater na mesa, naquele momento precisou, porque era o que tava, o ambiente que estava criado lá. Mas a gente precisa falar, se posicionar. O que acontece muito, e aí o RH de maneira geral, não sei se são só as mulheres do RH, é entrar mudo e sair calado de uma reunião executiva. E não agregar valor, né? Não entender o que está acontecendo ali. Muitas vezes, eu mesma entro, observo tudo, escuto, porque está falando de uma coisa muito específica, etc. Mas a gente tem que falar. Pode ser que às vezes não ser na mesa, mas depois você vai lá e fala com a pessoa. Né? Você tem que se posicionar, senão realmente você fica ali uma pessoa que... Se posicione. Uma cadeira que não agrega valor ao negócio, aí não faz sentido, né? Esse RH, acho que ele vem se transformando bem nos últimos 20, 30 anos. Que a gente começou a fazer essas viradas de chave, conectar pauta de gente com pauta de negócio, cultura com estratégia, e que bom te ouvir. Mas você sabe que eu acho que quando acelerou assim, muitos anos, foi na pandemia. Eu também acho. Mesmo? Porque todo mundo olhou para o RH e falou assim, agora RH, o que a gente faz? E a gente olhou Salva e falou, gente. e agora? E agora, RH, e agora, pessoal, o que a gente faz? A gente não sabia o que fazer, até que eu estava numa outra empresa de tecnologia na época, a gente começou a falar, tem ideias, e foi muito legal, e os RH se juntaram muito para trocar ideia, mas todo mundo olhou para o RH e falou, o que a gente faz agora? Fato. Então, viu o quanto que a posição de RH e o quanto que cuidar de pessoas, e aí veio a questão de saúde e bem-estar, eram chaves e são chaves ainda. E a RH conseguiu crescer muito. Já ocupava o espaço comparado ao começo da minha carreira, porém deu uma acelerada importante, eu acho. Agora, e acredito que essa tendência vai continuar assim, porque a agenda de cultura vem crescendo nas organizações, porque os times executivos vêm notando a importância e o impacto disso para o negócio, as agendas de saúde mental, burnout entrando como doença catalogada lá pela OMS, toda essa realidade falando sobre quanto que a gente gera valor por meio de ambiente psicologicamente seguro. Então, eu acredito e espero, na verdade, que essas agendas cada vez mais estejam sobrepostas ao do negócio, né? E é um pouco do que a gente precisa construir, né, Tati? A gente lá está na mesma pegada. A gente está desde o ano passado falando de cultura, não só a Ticket, mas o Grupo Edenred. Não sei se vocês sabem, a Ticket faz parte do Grupo Edenred.
trabalhando exatamente em cultura. A gente fala da cultura do Dream Team. Então, como é que a gente consegue ter o Dream Team? Quais são os nossos valores, as nossas premissas básicas para o Dream Team? E como é que isso alavanca negócio? Porque não é só, porque é um lugar legal para trabalhar, é legal que tem massagem, é legal, inclusive porque cuida da saúde mental, mas não é só sobre isso, né? Como é que tendo uma cultura, um clima, um ambiente adequado, um engajamento alto, vai me gerar negócio. No final das contas é isso, tem que gerar negócio. Segundo a Bain Company, colaboradores engajados têm 144% de produtividade maior, né? Isso é super... Tati Romero, diretora de RH e de operações. Já acabou. Passa muito rápido. Mas é muito rápido. É que a gente tem que deixar aquele gostinho pro voltar. Sabe quando acabava o programa do Jô, que as pessoas falavam, tem que gerar vai isso. ter uma turma aqui e ali que não vai entender absolutamente nada dessa piada. Mas, Tati, sua última dica, eu acho legal, você trouxe tantas referências interessantes pra gente se despedir. O que você poderia deixar de mensagem, principalmente para esse episódio, que mostrou, né, essa questão de desigualdade tão grande, refletindo a desigualdade? Você já deu algumas dicas importantes que eu queria repetir. Primeiro, se posicione, né? Segundo, procure um mentor, acredite, né, que você é capaz. Mas talvez tenha mais alguma coisa nessa cartola tão cheia de conhecimento aí. A terceira que eu falei, autoconhecimento. Para Autoconhecimento. mim, autoconhecimento foi o primordial para que eu conseguisse me posicionar melhor, né? Porque eu sempre me posicionei, mas para que eu me conseguisse me posicionar melhor. Foi o gatilho das outras, né? Foi o gatilho. O adjetivo eu é fundamental. Eu sempre me posicionei, mas não necessariamente da melhor forma. Né? O advérbio, melhor. Então, para eu me posicionar melhor, o autoconhecimento foi essencial, mentoria você falou. E eu acho que se joga, né? Aceite o desafio, se joga, busca alguma coisa, não fica na zona do conforto. Zona de conforto é gostoso. O que a gente busca sempre é a zona de conforto. Conforto sempre é bom. Mas tem uma frase que eu ouvi muito, que é zona de conforto e crescimento não coexistem. Se eu ficar só na minha zona de conforto, eu não vou crescer. Você não quer crescer? Tá tudo bem, porque nem todo mundo quer crescer, até porque nem tem espaço para todo mundo, né? No topo da pirâmide organizacional. E tá tudo bem, mas se você quer crescer, não dá para ficar na zona de conforto. Tem que sempre estar buscando um desafio. Tinha um líder meu, e aí só para concluir eu vou falar isso, que é o mesmo líder que falou, você é louca, depois ele veio a ser meu líder. Ele falava assim, tá sobrando, pega para fazer. Não, mas não tem nada a ver comigo, não importa. Pega, porque você vai crescendo, você vai aprendendo, e aí é onde você tem visibilidade, que você é uma pessoa que aceita desafios, que agarra oportunidade, que é resiliente, que busca fazer além do que você faz, né? E aí a gente vai aprendendo. E hoje a gente dá o nome disso de accountability. Boa, né? Accountability. Accountability mesmo por aquilo que você não nasceu, né? Só faz acontecer. Você ocupe as posições, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu tô sem tempo. Você tá arranjando o que fazer? Arranja o que fazer. Exato. Só tem tempo não, tô com tempo sobrando. Falei ao contrário. Tô com tempo sobrando, né? Principalmente os mais júniores. Outro dia eu ouvi um estagiário, mas é que eu tô com tempo livre. É um mau sinal. O que fazer. Caça, se vira. Caça o que fazer, né? E eu acho que é isso. Vai atrás e... Dicas preciosas. Tati, obrigado por estar conosco. Volte sempre. É um orgulho pra gente estar aqui. Uma amiga querida. Né? A gente debate tantos temas de RH, como a gente consegue evoluir, como é que a gente consegue ser melhor. Obrigado pelas dicas. Tati, foi um prazer recebê-la aqui. A bancada está aberta para você voltar. Eu tenho certeza que já estão chegando aí os comentários, né? Queremos o segundo episódio, Tati, a turma voltando, as bandeirolas. Eu volto. Eu falo assim, não me convida que eu aceito, hein? É isso aí. Terá mais café e pão de queijo por aqui. Obrigada. Dê seu like, siga a gente, mande pros amigos, pros inimigos. Semana que vem tem mais. É isso aí. Compartilhe, faça barulho, marca a Tati lá no LinkedIn, as redes sociais dela segue a Tati aí, aparecendo por aí. A siga, nos siga e sejamos felizes. Semana que vem tem mais. Um beijo. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau.